Segundo a OMS, saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de enfermidades. Os quadros do programa Vida Plena proporcionam informações e reflexões que lhe darão bem-estar global. Está começando o programa Vida Plena. Apresentação: Ivanise Diel e Augusto Ablin. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Cidade Alta FM. Estamos chegando para o seu programa semanal de saúde, com muitas dicas para você. Hoje, 24 de fevereiro de 2024, ouviremos na reflexão com o pastor Emerson a continuação do livro de Êxodo. No quadro das curiosidades, Lili Bold continuará falando sobre os alimentos que são bons para o fígado e dará uma receitinha tudo a ver com o tema. A saúde é um dom precioso concedido ao homem. No quadro Conselhos sobre Saúde, Ellen White mostra como podemos cooperar com Deus por meio de uma observância inteligente às leis da vida e da saúde. No quadro Princípios Educacionais, receberemos orientações preciosas com relação a este tema. A reflexão da semana com o pastor Emerson Garcia Metzger. Olá, amigos da Cidade Alta FM. Que alegria estar com vocês mais um sábado. Semana passada, nós falamos um pouquinho sobre Moisés, quando ele estava agora no deserto. Deus fala com ele através de uma sarça ardente e dá algumas orientações a Moisés. E diz para Moisés que ele teria que voltar para o Egito para livrar o seu povo de lá. E agora no capítulo 4, a gente entende aqui que Moisés regressa ao Egito. Êxodo 4, do verso 18 em diante, diz assim: Saindo Moisés, voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse: Deixa-me ir, voltar a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse-lhe Jetro: Vai-te em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: Vai, torna para o Egito, porque são mortos todos os que procuravam tirar-te a vida. Tomou, pois, Moisés a sua mulher e os seus filhos, fê-los montar no jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. Olha aí, Moisés agora, depois de ter passado um bom tempo no deserto, desaprendeu muitas coisas que ele precisava desaprender, que ele tinha aprendido no Egito, e aprendeu muitas coisas agora no deserto, porque ali ele aprendeu a ser uma pessoa humilde, uma pessoa dependente de Deus, uma pessoa mais tranquila, mais pacata, não confiando na sua força ou nas coisas que ele tinha, mas agora confiando no poder de Deus. Muito interessante isso, porque eu conheço algumas pessoas, e você também deve conhecer, pessoas que elas confiam na sua força do trabalho, no seu dinheiro, nas suas posses, e não estão muito preocupadas com Deus. Isso é um grande problema das pessoas que têm posses, têm dinheiro e têm poderes. Não digo que são todas, ok? Por quê? Porque tem muitas pessoas que têm posses, têm dinheiro, e eles são pessoas muito humildes, pessoas que reconhecem o poderio de Deus, pessoas que estão conectadas com a vontade de Deus. Eu também conheço pessoas pobres que não têm poder nenhum e são arrogantes, são pessoas assim insuportáveis. Então, não importa a condição de financeira, social, o problema está em cada uma das pessoas. Como a gente age com Deus e como a gente age com o nosso próximo. É complicado porque cada vez
que eu penso em mim apenas, eu esqueço de Deus e esqueço também do meu próximo. Isso faz com que eu me torne uma pessoa cada vez mais egoísta, egocêntrica. E vou dizer uma coisa para você. Você precisa depender de Deus. Quando nós dependemos de Deus, começamos a aprender coisas novas. Começamos a ser mais humildes, respeitadores, respeitando as pessoas, respeitando o gosto das outras pessoas, respeitando as pessoas na fala, na atitude e muitas outras categorias. Moisés agora volta para o Egito. Depois de 40 anos longe, ele passou 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, e agora ele vai passar mais um tempo aí, para a gente ver o que vai acontecer aí nessa questão agora no Egito. O Egito, ele tinha ali muitas pessoas que queriam matar Moisés, pessoas que estavam procurando o mal de Moisés. Deus sabia disso e acalmou o coração de Moisés, dizendo assim: Moisés, aqueles ali que queriam te matar ou queriam algo com você, eles já não têm mais vida. Moisés então se acalma, e o mais interessante é que nas últimas palavras que nós lemos, assim, que ele levou o bordão que era de Deus. Esse bordão ou cajado acompanhou Moisés, acredito que até o final de sua vida. E ele era um cajado que o próprio Deus tinha dado para ele. Esse cajado se transformou em serpente. Esse cajado, ele teve o poder de tirar água da rocha e muitas outras coisas que nós vamos ver aí no Êxodo. Agora, tinha uma coisa interessante. Moisés queria voltar para os seus familiares. Muitos de nós estamos longe dos nossos familiares. E é muito legal, né, quando a gente pode agora rever os nossos familiares. Eu não sei você, mas eu já estou longe dos meus familiares já faz 15 anos. E toda vez que eu posso ver os meus familiares é uma alegria imensa. Uma alegria que enche os nossos corações. Também escorre algumas lágrimas, porque é tão bom abraçar novamente alguém que a gente ama. Eu digo para você, se você faz tempo que não vê alguém que ama assim, um familiar, pessoa, um amigo, seja quem for, propicie este momento de vocês se encontrarem, conversarem, passarem um tempo junto. Isso revigora a nossa vida, revigora a nossa alma, os nossos sonhos. Faça isso, você vai ver o quanto é bom. E Moisés agora pega a sua família, seu sogro, sua esposa, seus filhos, e agora vão para o Egito. E indo ao Egito, agora eles vão rever os seus queridos. Eles não sabiam como eles estavam, né? Se estavam bem, se estavam mal. Naquela época era muito diferente de hoje. Hoje você pode acompanhar nas redes sociais e você pode ver o que sua família está fazendo mesmo de longe. Hoje você pode fazer uma ligação, uma vídeo, né? Uma videochamada, videoligação, ou uma audiochamada, e você pode estar mais perto dos seus queridos, mesmo estando longe. Mas naquela época nem correio tinha. Então eu imagino quantos anos longe eles estavam. E agora Moisés, quando ele saiu do Egito, ele era um príncipe do Egito. E agora ele volta para reivindicar a saída do seu povo, o povo hebreu, lá do Egito. Que coisa, né? Mas eu tenho certeza que Deus planejou tudo isso porque Deus organizou a vida de Moisés de uma forma tão interessante, que agora Moisés, depois de todo o conhecimento adquirido, primeiro no próprio Egito e depois no deserto, na dependência de Deus, agora ele vai voltar ao Egito para poder conversar com o Faraó e para que Faraó liberte o povo de Deus, para que esse povo possa ir para uma terra que seja deles. Que eles parassem de ser escravos. Até um certo tempo, o povo não era escravo, era coparceiro, trabalhavam juntos, mas depois de um certo momento eles se tornaram escravos. E a escravidão é algo muito ruim. Um escravo não tem escolha. Ele é obrigado a fazer todas as coisas que o seu senhor mandar.
Então imagine a situação daquele povo. Tinham Deus como o seu Senhor, mas agora na terra tinham senhores ali, pessoas que comandavam suas vidas, e eles não tinham liberdade muitas vezes nem de culto, nem liberdade de nada. O escravo não tem liberdade nenhuma. Talvez você seja escravo de uma droga, de um cigarro, de um álcool, seja escravo talvez das paixões, seja escravo talvez de alguma pessoa. Se isso acontece com você, reflita. Lembre-se que nós somos seres livres, que Deus nos criou livres e que nós precisamos ter essa liberdade, porque é Deus que nos deu esta liberdade. Busque essa liberdade. Faça o possível e o impossível para você continuar livre. Mas lembre-se, a gente só consegue ser livre quando está nos braços do nosso Deus. As pessoas acham que ser livre é fazer o que quiserem. Não é isso. Quando as pessoas fazem o que querem, se tornam escravos de vícios, escravos de prazeres. Mas quando eu faço a vontade de Deus, eu me torno livre e consigo viver uma vida saudável, alegre, feliz, no lado do nosso Senhor, nosso Deus. Deus te abençoe. Uma boa semana e até o sábado que vem. Leia a Bíblia e desfrute das belas histórias que Deus deixou para mim e para você. Um abraço e até a semana que vem. Você está ouvindo Programa Vida Plena. Vida Plena apresenta Curiosidades da Semana com Lily e Buldy. Bom dia, tudo bem com vocês? Vamos a continuar falando sobre os alimentos que são bons para nosso fígado. E vocês sabiam que as infusões de plantas medicinais e os cardos de certas verduras são eficazes para descongestionar o fígado? O cardo mariano é, como os demais cardos, um protector do fígado, porém, entre todos os cardos, possivelmente este seja o mais estudado. Tem-se comprovado que o cardo mariano é capaz de regenerar as células do fígado, danificadas pelo álcool e outras toxinas. O gengibre e o alecrim são anti-inflamatórios naturais que potencializam os efeitos dessa infusão sobre o fígado. Mas temos que ter uma precaução. Esta infusão favorece o esvaziamento da vesícula biliar e não deve ser tomada em caso de obstrução das vias biliares. Esta infusão, que eu já vou passar a receita, é protetora hepática, colerética, colagoga e digestiva. Vamos para a receita? Uma colher de cardo mariano, uma colher de gengibre, uma colher de alecrim e uma xícara de água. Sobre a xícara de água fervente, acrescentar o cardo, o gengibre e o alecrim. Deixar em repouso por 10 minutos e filtrar. Adosar a gosto. Tomar de 1 a 3 xícaras diariamente durante várias semanas. Descansar uma semana antes de voltar a tomá-la. Até a próxima semana. O programa Vida Plena apresenta Conselhos sobre Saúde. A sabedoria das obras de Deus. Levai o povo a estudar as manifestações do amor e da sabedoria de Deus nas obras da natureza. Levai-os a estudar esse maravilhoso organismo que é o corpo humano e as leis que o regem. Os que percebem as evidências do amor de Deus, que compreendem alguma coisa da sabedoria e beneficência de suas leis e os resultados da obediência, virão a considerar seus deveres e obrigações sob um ponto de vista inteiramente diverso. Em vez de olhar a observância das leis da saúde como um sacrifício ou uma abnegação, considerá-la-ão como em realidade é, uma inestimável bênção.
Todo obreiro evangélico deve sentir que o instruir o povo quanto aos princípios do viver saudável é uma parte do trabalho que lhe é designado. Grande é a necessidade dessa obra e o mundo está aberto para ela. Governai o corpo. A vida é dom de Deus. Nosso corpo foi dado para uso no serviço de Deus e é seu desejo que dele cuidemos e o prezemos. Estamos dotados de faculdades físicas e mentais. Nossos impulsos e paixões têm sua base no corpo e, por conseguinte, não deveis fazer coisa alguma que manche essa possessão entregue em confiança. Nosso corpo deve ser conservado nas melhores condições físicas possíveis e sob as maiores influências espirituais, a fim de que possamos fazer o melhor uso dos nossos talentos. Lede 1 Coríntios 6:13. O mau uso do corpo encurta o período de tempo que Deus designa para uso em seu serviço. Ao permitirmos que nós mesmos formemos maus hábitos, dormindo tarde da noite, satisfazendo o apetite com prejuízo da saúde, lançamos o fundamento da debilidade. Ao negligenciarmos fazer exercício físico, ao sobrecarregarmos a mente ou o corpo, desequilibramos o sistema nervoso. Aqueles que assim encurtam a existência, desatendendo às leis da natureza, são culpados de roubo para com Deus. Não temos nenhum direito de negligenciar ou fazer mau uso do corpo, da mente ou das energias, os quais devem ser utilizados para oferecer a Deus um devotado serviço. Devem todos possuir um conhecimento inteligente da estrutura humana, a fim de que possam conservar o seu corpo nas necessárias condições de fazer a obra do Senhor. Aqueles que formam hábitos que enfraquecem o poder dos nervos e diminuem o vigor da mente ou do corpo, tornam-se incapacitados para a obra que Deus lhes tem dado a fazer. Por outro lado, uma vida pura e sadia é mais propícia à perfeição do caráter cristão e ao desenvolvimento das faculdades da mente e do corpo. A lei da temperança deve nortear a vida de todo cristão. Deus deve estar em todas as nossas cogitações, deve-se ter sempre em vista sua glória. Devemos fugir de toda influência que nos escravize os pensamentos e nos afaste de Deus. Achamo-nos sob as sagradas obrigações para com Deus de dirigir o nosso corpo e reger os nossos apetites e paixões, de tal modo que eles não nos afastem da pureza e santidade, ou desviem-nos a mente da obra que Deus deseja que façamos. Lede Romanos, capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Apego a um regime simples. Se já houve um tempo em que o regime alimentar devesse ser da mais simples qualidade, esse tempo é agora. Não devemos pôr carne diante de nossos filhos. Sua influência é excitar e fortalecer as mais baixas paixões, tendo a tendência de amortecer as faculdades morais. Cereais e frutas preparados sem gordura e no estado mais natural possível devem ser o alimento para as mesas de todos os que professam estar se preparando para a trasladação ao céu. Quanto menos febricitante o regime, tanto mais facilmente podem as paixões ser dominadas. A satisfação do paladar não deve ser consultada sem consideração para a saúde física, intelectual e moral. A condescendência com as paixões inferiores levará muitíssimos a fechar os olhos à luz, pois temem ver pecados que não estão dispostos a abandonar. Todos podem ver, se quiserem.
Caso prefiram as trevas em vez da luz, nem por isso será menor a sua culpa. Porque não leem os homens e mulheres, tornando-se mais versados nessas coisas que tão decididamente afetam sua resistência física, intelectual e moral? Comprados por Deus. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Não somos de nós mesmos, fomos comprados por alto preço, os próprios sofrimentos e morte do Filho de Deus. Caso pudéssemos compreender isto e o avaliássemos plenamente, experimentaríamos uma grande responsabilidade a pesar sobre nós quanto a manter-nos no melhor estado de saúde, a fim de prestar a Deus um serviço perfeito. Quando, porém, seguimos qualquer direção que nos gasta a vitalidade, diminui a força ou obscurece o intelecto, pecamos contra Deus. Ao seguirmos essa orientação, não o glorificamos no corpo e no espírito que lhe pertencem, mas estamos cometendo grande erro aos seus olhos. Você está ouvindo o programa Vida Plena. Agora no programa Vida Plena, a receita alternativa da semana. A educação dos israelitas incluía todos os seus hábitos de vida. Tudo que dizia respeito a seu bem-estar foi objeto da solicitude divina e constituiu assunto da divina legislação. Mesmo na provisão de seu alimento, Deus procurou o seu maior benefício. O maná com que ele os alimentava no deserto era de natureza a promover força física, mental e moral. Posto que muitos deles se rebelassem contra as restrições em seu regime e desejassem voltar aos dias em que, diziam eles, estavam sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. A sabedoria da escolha de Deus foi-lhes mostrada de uma maneira que não poderiam contradizer. Apesar das agruras de sua vida no deserto, ninguém havia fraco em todas as suas tribos. Em todas as suas jornadas, a arca que continha a lei de Deus devia ficar à frente do séquito. O lugar para se acamparem era indicado pela descida da coluna de nuvem. Enquanto a nuvem permanecia sobre o tabernáculo, ali se demoravam. Quando ela se levantava, prosseguiam viagem. Tanto a parada como a partida se assinalavam por uma chamada solene. Era, pois, que, partindo a arca, Moisés dizia: Levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos. E pousando, ela dizia: Volta ao Senhor, para os muitos milhares de Israel. Enquanto o povo viajava pelo deserto, muitas lições preciosas se lhes fixavam na mente por meio de cânticos. Na ocasião em que se livraram do exército de Faraó, toda a hoste de Israel participou do canto de triunfo. Ao longe, pelo deserto e pelo mar, ecoava o festivo estribilho, e as montanhas repercutiam as modulações de louvor. Cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou. Muitas vezes na jornada se repetia este cântico, animando os corações e acendendo a fé nos viajantes peregrinos. Os mandamentos, conforme foram dados no Sinai, com promessas de favor de Deus e referências às suas maravilhosas obras em seu livramento, foram por direção divina expressos em cântico e cantados ao som de música instrumental, sendo devidamente acompanhados pelo povo. Assim, elevavam-se seus pensamentos acima das provações e dificuldades do caminho. Abrandava-se e acalmava-se aquele espírito inquieto e turbulento. Implantavam-se os princípios da verdade na memória e fortalecia-se a fé. A ação combinada ensinava ordem e unidade, e o povo era levado a um contato mais íntimo com Deus e uns com os outros. Relativamente ao trato de Deus para com o povo de Israel durante os 40 anos da peregrinação no deserto, Moisés declarou:
como um homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus para te humilhar e te tentar para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Achou-o na terra do deserto e num ermo solitário cheio de uivos, trouxe-o ao redor, instruiu-o, guardou-o como uma menina de seu olho. Como a águia desperta o seu ninho, se move sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas, assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho, porque se lembrou de sua santa palavra e de Abraão seu servo, e tirou dali o seu povo com alegria e os seus escolhidos com regozijo, e deu-lhes as terras das nações, e herdaram o trabalho dos povos para que guardassem os seus preceitos e observassem as suas leis. Deus cercou Israel com todas as facilidades, proporcionou-lhes todos os privilégios, para que eles se tornassem uma honra a seu nome e uma bênção às nações circunvizinhas. Se seguissem o caminho da obediência, prometeu exaltá-los sobre todas as nações que fez, para louvor e para fama e para glória. E todos os povos da terra, disse ele, verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. As nações que ouvirem todos estes estatutos dirão, este grande povo só é gente sábia e entendida. Nas leis confiadas a Israel, deu-se instrução explícita concernente à educação. A Moisés no Sinai, Deus se tinha revelado como misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade. Estes princípios incorporados em sua lei, deviam os pais e mães em Israel ensinar a seus filhos. Moisés, por direção divina, declarou-lhes: E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Não como uma teoria árida deviam ser ensinadas estas coisas. Aqueles que desejam comunicar verdade devem, por sua vez, praticar seus princípios. Apenas refletindo o caráter de Deus na retidão, nobreza e abnegação de sua vida, poderão eles impressionar os outros. A verdadeira educação não consiste em forçar a instrução a um espírito não preparado e indócil. As faculdades mentais deverão ser despertadas e o interesse suscitado. E isto o método divino de ensinar havia tomado em consideração. Aquele que criou a mente e estabeleceu suas leis, providenciou para o seu desenvolvimento de acordo com aquelas leis. No lar e no santuário, mediante as coisas da natureza e da arte, no trabalho e nas festas, na construção sagrada e pedras comemorativas, por meio de métodos, ritos e símbolos inumeráveis, Deus deu a Israel lições que ilustravam seus princípios e preservavam a memória de suas maravilhosas obras. Então, quando surgiam perguntas, a instrução que era dada impressionava o espírito e o coração. Nos arranjos para a educação do povo escolhido, manifestava-se o fato de que a vida centralizada em Deus é uma vida de perfeição. Cada necessidade que ele implantou providencia para que seja satisfeita. Cada faculdade comunicada procura ele desenvolver. Como o autor de toda a beleza, sendo ele próprio amante do belo, Deus proveu o necessário para satisfazer em seus filhos o amor do belo. Também providenciou para as suas necessidades sociais, para a associação amável e edificante, que tanto faz para que se cultive a simpatia e se ilumine e dulcifique a vida. Como meio de educação, desempenhava um lugar importante as festas de Israel. Na vida usual, a família era tanto a escola como a igreja, sendo os pais os instrutores nos assuntos seculares e religiosos. Mas 3 vezes no ano designavam-se ocasiões para reunião social e culto. Primeiramente em Siló e depois em Jerusalém tinham lugar estas reuniões. Apenas dos pais e dos filhos exigia-se que estivessem presentes, mas ninguém desejava perder a oportunidade das festas, e tanto quanto possível, a casa toda assistia a elas e com eles, como participantes de sua hospitalidade, achavam-se os estrangeiros, os levitas e os pobres. A viagem a Jerusalém daquela maneira simples, patriarcal, por entre as belezas da primavera, as opulências do verão ou a glória de um outono amadurecido, era um deleite.
Com ofertas de gratidão vinham eles desde o varão de cabelos brancos até a criancinha, a fim de se encontrarem com Deus em sua santa habitação. Enquanto viajavam as experiências do passado, as histórias que tanto velhos como jovens ainda amam tanto, eram de novo contadas às crianças hebreias. Eram cantados os cânticos que os haviam encorajado na peregrinação no deserto. Os mandamentos de Deus eram entoados em cantochão e, em combinação com as abençoadas influências da natureza e da amável associação humana, fixavam-se para sempre na memória de muita criança e jovem. As cerimônias testemunhadas em Jerusalém em conexão com o culto pascual, a assembleia noturna, os homens com seus lombos cingidos, pés calçados e bordão nas mãos, a refeição apressada, o cordeiro, os pães asmos, as ervas amargosas, a repetição da história do sangue aspergido em solene silêncio, o anjo da morte e a grande marcha para a saída da terra do cativeiro, tudo era de molde a estimular a imaginação e impressionar o espírito. A festa dos tabernáculos ou da colheita, com suas ofertas dos pomares e campos, seus acampamentos durante uma semana em cabanas de ramos, suas reuniões sociais, seu sagrado culto comemorativo, e com a generosa hospitalidade aos obreiros de Deus, ou seja, aos levitas do santuário e a seus filhos, os estrangeiros e os pobres, reerguia todos os espíritos em gratidão para com aquele que tinha coroado o ano de sua beneficência e cujas veredas destilam gordura. Em cada ano era totalmente ocupado um mês desta maneira pelo israelita devoto. Era um período isento de cuidados e trabalho e quase inteiramente dedicado, no mais estrito sentido, aos fins da educação. Distribuindo a herança a seu povo era o intento de Deus ensinar-lhes e por meio deles ao povo das gerações vindouras princípios corretos a respeito da posse da terra. A terra de Canaã foi dividida entre o povo todo, excetuando-se apenas os levitas como ministros do santuário. Conquanto qualquer um pudesse por algum tempo dispor de suas posses, não poderia transferir a herança de seus filhos. Ficava na liberdade de redimi-la em qualquer tempo que o pudesse fazer. Perdoavam-se as dívidas em cada 7º ano, e no 50º, ou o ano do jubileu, toda a propriedade territorial voltava ao seu dono original. Assim toda a família estava garantida em suas posses, e havia uma salvaguarda contra os extremos da riqueza ou da pobreza. Pela distribuição da terra entre o povo, Deus lhes proveu, como fizera aos moradores do Éden, a ocupação mais favorável ao desenvolvimento, o cuidado das plantas e animais. Uma providência mais vasta em prol da educação era a interrupção do trabalho agrícola cada 7º ano, ficando as terras abandonadas, sendo deixados aos pobres os seus produtos espontâneos. Destarte se oferecia a oportunidade para mais dilatado estudo, comunhão social e culto, bem como para o exercício da beneficência, tantas vezes excluída pelos cuidados e trabalhos da vida. Fossem observados no mundo hoje os princípios das leis de Deus relativas à distribuição da propriedade, e quão diferente não seria a condição do povo. A observância de tais princípios evitaria os terríveis males que em todos os tempos têm resultado da opressão dos pobres pelos ricos e do ódio aos ricos pelos pobres. Ao mesmo tempo que poderia impedir a acumulação de grandes riquezas, tenderia a evitar a ignorância e degradação de dezenas de milhares, cuja servidão mal paga é exigida para a formação daquelas fortunas colossais. Auxiliaria a solução pacífica dos problemas que ora ameaçam encher o mundo com anarquia e mortandade. A consagração a Deus de 1/10 de toda a renda, quer fosse dos pomares, quer dos campos, dos rebanhos ou do trabalho mental e manual, a dedicação de 1/2 dízimo para o auxílio dos pobres e outros fins de benevolência, tendia a conservar vívida diante do povo a verdade de que Deus é possuidor de todas as coisas e a oportunidade deles para serem portadores de suas bênçãos. Era um ensino adaptado a extirpar toda a estreiteza egoísta e cultivar a largueza e nobreza de caráter. O conhecimento de Deus, a companhia dele no estudo e no trabalho e sua semelhança no caráter deviam ser a fonte, os meios e objetivo da educação de Israel. Educação comunicada por Deus aos pais e por estes dada aos filhos.
Você ouviu o programa Vida Plena. Volte a nos ouvir no próximo sábado, aqui na Cidade Alta FM.